capítulo 16, versículo 8 em diante. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Vamos ler na sequência o versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Pai, nessa noite nós carecemos da Tua voz. Nessa noite nós necessitamos da Tua palavra. Necessitamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco uma vez mais. Nós celebramos o Teu nome, ofertamos as nossas vidas diante do Senhor, mas a nossa alma tem fome e sede da Tua palavra. Por isso, nessa noite, por intermédio do Espírito do Senhor, ministre em nossos corações, em nosso espírito, a vontade do Senhor, o desejo do Teu coração, Pai, a obra do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, porque a nossa vida, o nosso coração, Pai, tem fome e tem sede da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A voz que eu ouvir e obedecer, esta determinará o meu caminho. A voz que eu ouvir e obedecer, essa voz, ela vai determinar o meu caminho. Agora nós estamos no mundo de convencimentos. Nós vivemos em uma terra de convencimentos, de vontades, desejos, paixões, uma terra de conflitos, numa terra onde há o pensamento reinando, numa terra onde há a filosofia operando, onde há muitos conceitos, ideias, pensamentos. Esses pensamentos vão se renovando com o passar do tempo, os conceitos também deste mundo, a sabedoria deste mundo, a filosofia deste mundo. Mas estamos diante da palavra de Deus, que nunca ficou antiga, nunca vai ficar antiga, que nunca vai mudar, que sempre é atual e sempre será atual. O escritor aos Hebreus diz no versículo 8 do capítulo 13 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, será para sempre. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus não pode mudar, Ele é a mesma pessoa. O seu caráter, a sua essência, a sua pessoa é imutável. Só que a Bíblia diz que Deus se move. Aqui Deus não muda no seu caráter, mas Deus se move. Em que sentido Deus se move? Deus se move para operar a sua graça, para operar a sua vontade, para se mover sobre as nossas vidas e para mover as nossas vidas, sim, para o seu propósito. Agora eu quero falar um pouquinho nessa noite, querido, sobre justamente o convencimento. Nós vivemos, no momento que nós vivemos agora, das informações, das redes sociais, da internet, do avanço da tecnologia, do conhecimento, da ciência, de tudo que você puder imaginar, no que diz respeito ao conhecimento. Nós vivemos em uma era que está evoluindo, crescendo no conhecimento. Quanto mais um homem avança no conhecimento, na sabedoria, quanto mais o homem avança nessas coisas, mais ele regride na sua vida espiritual. Quanto mais ele avança no conhecimento, na ciência, mais ele regride na vida espiritual. Encontra a cura de uma enfermidade hoje, amanhã encontra a cura de outra enfermidade. Mas quanto mais o homem cresce no conhecimento, mais ele cresce na altivez do seu espírito, mais ele cresce na altivez, no orgulho, na soberba. E com isso, querido, há uma degradação na vida espiritual. E com isso há um retrocesso na vida espiritual. Há um crescimento sim no conhecimento? Sim, há. Mas, porém, contudo, há um retrocesso na vida espiritual. Hoje você vê as pessoas ligadas 24 horas em um telefone.
Elas estão com o rosto colado na tela do telefone. Parece que está dominado. Horas e mais horas diante da rede social. Parece que se tornou escravo das coisas desse mundo. E querido, quando nós falamos, algumas pessoas, elas nos olham torto e falam: o que o pastor está querendo falar, mexer com isso? Mas é uma verdade, querido. Se gasta 1, 2, 3 horas diante de uma rede social, mas não se coloca o joelho no chão para falar com Deus. Se fala com tantas pessoas, até pessoas que estão no Japão, na Europa, nos Estados Unidos da América, e enfim, várias partes do mundo, mas não se fala com Deus. Gasta-se horas e horas buscando conhecimento, buscando a amizade, pedidos de amizade, e tanta conversa, querido, jogado fora. E tanto convencimento humano, mas pouco tempo com Deus. Aí você vai ver o homem frio, distante, apagado, distante da presença de Deus. Porque parece o convencimento desse mundo atrai as nossas atenções, ou a nossa atenção. As novelas chamam a atenção, a moda chama a atenção, as coisas da terra prendem a atenção. E a Bíblia diz, querido: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que um dia foi liberto por Cristo, verdadeiramente foi livre, mas hoje se tornou escravo dessa condição, desse convencimento humano, das coisas do mundo. Sabia, querido, que tem gente que não fica sem o telefone celular? Eu não estou sendo aqui uma oposição ao telefone, tá? Eu também tenho um. Eu tenho um celular, mas não está nem aqui comigo, está lá, carro. Tem gente que, se não entrar na rede social, parece que dá um colapso nele. Criou-se uma dependência. E aí, querido, logo eu penso que tem muita gente convencida com as coisas da terra. Muitas pessoas convencidas com as coisas humanas. Muitas pessoas não só envolvidas, mas comprometidas com as coisas da terra. E se esqueceram da comunhão com Deus e com o céu. Lá nós vamos ver aqui na palavra de Deus, e que a palavra de Deus nos fala sobre isso, porque se nós estamos com a nossa atenção e com o convencimento focado nas coisas da terra, logo nós estamos distante das coisas espirituais. Você já viu o crente carnal? Aquele crente carnal que tudo ele duvida, ele critica, ele acha. Diferente do crente espiritual, a Bíblia diz que o homem espiritual, tudo ele discerne. Tudo ele discerne, mas de ninguém ele é discernido. Mas quando você conversa com o crente carnal, querido, ele duvida, ele acha, critica, ele fala mal disso, fala mal daquilo, critica até o pastor da igreja, critica, irmão, critica até Deus. Eu já vi líder espiritual criticando Deus, porque que Jesus fez o primeiro milagre transformando água em vinho. Meu Deus, por que o primeiro milagre foi transformar água em vinho? Não poderia ser ressuscitar um morto ou curar alguém? Irmão, quem somos nós para questionar a mente do Senhor? A glória e a vontade do Senhor? Por acaso o barro vai falar ao oleiro o que ele tem e o que não tem que fazer? Nós somos os vasos. E tem gente que está virando vasilha. Querido, dependendo do convencimento que eu e você estamos tendo, nós teremos dois destinos. A Bíblia fala de um destino eterno com Deus, mas a Bíblia também fala de um destino eterno sem Deus. Não existe um meio termo. Ou nós estamos num destino eterno com Deus, ou nós estamos em um destino eterno sem Deus. Há dois lugares de habitação eternas: céu ou inferno. Quem escolhe esses lugares? Deus para nossas vidas? Nós escolhemos, nós optamos. Agora, querido, eu e você somos alvos de um grande bombardear de informações diárias.
Nós somos alvos de muitas informações diárias, de muitos convencimentos diários, que vêm sobre a nossa vida, vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E há pelo menos 3 vozes neste mundo, querido, batalhando para nos convencer. Pelo menos 3 vozes. E antes de entrar na primeira voz, eu quero falar sobre a condição humana, sobre a nossa condição. E nós sabemos isso, sempre vale a pena lembrar. Condição minha e sua de pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma igreja que não fala sobre pecado, que não fala sobre inferno, que não fala sobre céu, ela não é uma igreja. Ela pode ser um clube, ela pode ser uma instituição, mas não é uma igreja. Uma igreja que não denuncia o pecado e que não diz que o pecado leva ao inferno para aqueles que vivem no pecado, ela não é uma igreja. Um crente que não prega a cruz como centro do evangelho, ele não é um crente. Um crente que não glorifica Jesus e Jesus não é o centro da sua vida, ele não é um crente. Por isso, diante das vozes do mundo e diante da nossa própria natureza humana, nós precisamos observar qual convencimento ou que tipo de convencimento tem atraído o nosso coração e mantido o nosso coração. Porque se a minha e a sua condição é de pecador, não que nós estamos em pecado, mas se tratando de condição humana. Davi disse no Salmo 51, quando ele peca depois de tantas coisas horrendas que ele fez, ele diz: em pecado me consegui. Ou seja, ele sabia que na raiz da sua essência havia o pecado, que ele havia sido concebido em pecado na sua essência. A Bíblia mostra que todos os homens e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 45. João capítulo 8, versículo 45 em diante. João capítulo 8, versículo 45. Jesus está conversando com os judeus. E eles entram aqui numa discussão muito grande. Quando chega no versículo 45, olha o que Jesus diz: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus faz uma pergunta assim, no versículo 45: mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem de vós me convence de pecado? Jesus estava dizendo para os judeus, para os homens que estavam perto dele. Ele diz assim: quem de vocês aí tem condições de me convencer de pecado? Ou de que o pecado é bom, que vale a pena viver no pecado, que o pecado vai trazer uma boa consequência para a minha vida? Jesus faz essa pergunta para eles. O convencimento do pecado, porque Jesus não tinha pecado, querido. Jesus era Deus encarnado. Ele não tinha a raiz do pecado que eu e você temos. Jesus pergunta para os judeus: será que tem alguém com condição plausível para me convencer do pecado? Não havia ninguém nessa condição para convencer Jesus, porque Jesus não tinha a raiz do pecado. E se Jesus não tinha a raiz do pecado, o convencimento desse mundo não podia recair sobre ele. Agora deixa eu dizer para você, querido, eu e você temos a raiz do pecado, mesmo não estando vivendo no pecado. E sobre nós repousa 3 vozes. A primeira voz, querido,
é a voz de Deus que fala em nossa consciência, nosso espírito. A voz de Deus que fala em nosso espírito. A verdade vem de Deus e da sua palavra. O que é a verdade? O que é a verdade foi aquilo que Pilatos perguntou para Jesus. A voz de Deus, ela vem na nossa consciência. Jesus disse, como eu já disse agora: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. João disse, aquele que diz eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ou seja, a primeira voz que vem sobre o nosso espírito é a voz de Deus. E a voz de Deus é a voz da verdade. Nunca eu e você ouviremos uma mentira de Deus. A Bíblia diz que Deus não é um homem, nem filho do homem para arrepender-se, e muito menos para mentir. A primeira voz que vem na nossa consciência é a voz de Deus, que vem no nosso espírito, pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem aqui já foi convencido por alguém? Quem já foi convencido por alguém? Querido, nós já fomos convencidos por alguém. Sabe quando você está na sua casa tranquilo, você não quer sair, chega um colega e fala, vamos pescar? Não quero, não estou afim de pescar não, estou descansando, trabalhei a semana inteira. Não, vamos pescar, rapaz, levanta desse sofá, vamos embora. Eu já trouxe tudo, as varas de pesca tá aí, a isca, tá tudo pronto, vamos pescar. Não quero, não estou cansado, não vou hoje não. Rapaz, vamos lá. Olha que sol lindo, que brisa maravilhosa. Vamos lá, quem sabe a gente pega uns tucunaré, vamos pescar, bora pescar. Não quero pescar, rapaz, me deixa em paz. Mas é tanto convencimento, é tanto atrativo, é tanta informação que você acaba sendo convencido, querido. Sabe, eu vou pescar com esse camarada, quem sabe eu pego um peixe. E nós somos convencidos de várias maneiras, queridos. Várias maneiras. As mulheres se gostam de convencer os homens, né? A minha esposa pensa que me convence, eu deixo ela pensar que ela está me convencendo. Fale, rode, rodie, de cá e de lá. Ela pensa que ela me convence. Aí eu dou um de convencer para ela. Querido, há tantas vozes ao redor das nossas vidas tentando nos convencer para os seus propósitos. Mas há uma voz maior que fala na nossa consciência, que é a voz de Deus, que nos convence para o seu propósito. Deixa eu te falar, há anos atrás, eu estava debaixo do convencimento do meu coração, dos meus desígnios, das minhas vontades, dos meus propósitos. Mas um dia eu ouvi o Evangelho de Jesus, e o Evangelho foi pregado com o Espírito Santo. Porque Evangelho sem Espírito Santo não é Evangelho. Mas quem me pregou o Evangelho tinha a presença de Deus, tinha o Espírito de Deus. E as pessoas que pregavam o Evangelho, elas pregavam com o Espírito de Deus. E quem convencia não era um homem, era o Espírito de Deus no meu espírito. E eles estavam lá pregando o Evangelho, e pregavam o Evangelho, e falava de Jesus, e falava do Evangelho, e levava uma fita cassete, naquela época tinha um cassete, e levava uma fita VHS, que era um vídeo cassete, e levava mensagem, e levava palavra, e levava, não tinha DVD ainda, e levava fita cassete, e informação de Deus chegando, e o Espírito Santo batendo, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo convencendo. E os dias foram passando, querido, foram passando. E eu nem me dava conta de que o Espírito Santo estava trabalhando no convencimento do meu coração. Aleluias. Eu estava muito empolgado com a minha vida, porque eu queria gravar um CD para ficar famoso e vender bastante CD e ficar rico. Oh, glória. Aquela expectativa de fazer sucesso, estar no palco cantando e vendo aquela multidão me aplaudindo.
Coisa mais besta, irmão. O que é isso? Mas esse era o meu convencimento, essa era a minha meta, irmã Fátima. Esse era o meu propósito, esse era o meu sonho. Isso é mais ridículo. E aí o Espírito Santo, pá, na minha consciência, convencendo e falando, e palavra, e evangelho, e informação de Deus. Quando chegou um dia, querido, a minha consciência deu um estralo. Porque o Espírito Santo encontrou o lugar na minha alma que ele precisava. Porque eu mesmo deixei. E aí deixa eu falar uma coisa para você. O convencimento meu caiu por terra. As vontades minhas caíram por terra. As minhas decisões e sonhos caíram por terra. Porque agora eu ouvi a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu tenho um caminho novo para a sua vida. Eu tenho um pensamento novo para a sua mente. Eu tenho um cântico novo para colocar nos teus lábios. Eu tenho um propósito de vida para você. Aleluias. Eu disse: Senhor, eu quero o teu caminho então. Eu quero o teu pensamento então. Eu quero o teu propósito então. Eu quero o teu plano então sobre a minha vida. E aí sabe o que eu fiz, querido? Eu fiz aquilo que Jesus disse para fazer. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga após mim. Olha o processo. Você quer me seguir, você quer o reino dos céus, você quer Deus, você quer habitar na eternidade ao meu lado. Negue-se a si mesmo. Opa, Jesus mexeu na minha vontade. Jesus mexeu nos meus convencimentos humanos. Jesus mexeu, querido, naquilo que é mais poderoso, na volição, na vontade, nas decisões, nos planos humanos. Jesus mexeu logo ali. Você quer me seguir? Negue-se, negue-se, negue o seu eu, negue a sua vontade, negue os seus desejos, negue os seus sonhos, negue os seus planos. Eu disse: é Deus, se for para seguir assim, falei, então eu nego, Jesus. Eu nego, porque foi bom demais encontrar com o Senhor. Foi bom demais sentir a tua presença. Foi bom demais ter um encontro com o Evangelho. É tudo novo, é tudo diferente. Eu vou negar, eu prefiro viver a tua vontade. Aleluias. Você está achando que eu perdi alguma coisa, querido? Você está achando que eu perdi alguma coisa? Eu sou o homem mais rico do mundo. Eu sou o homem mais rico do mundo porque eu tenho a eternidade ao lado de Jesus. Aleluias. Que o Espírito Santo convenceu o meu espírito a viver a vontade de Deus. Eu disse: eu quero, Deus. Ele disse: negue-se. Ele disse: nego. Então negue-se. Aí o negue-se é na vida. O negue-se é na vida. Cantava nas noites, fazia um sucessozinho. E aí o dia que eu falei: eu nego, Senhor. Aí os atrativos do mundo vieram como uma grande bomba. Não, você não pode parar. Você não pode deixar, você não pode abandonar. Agora que a gente está quase chegando lá, emplacando, faz o seguinte. Eu já contei isso aqui, quero contar de novo. Faz o seguinte então. Vamos tocar nas noites e cantar nos bailes e nas festas e nos eventos. E você toca na igreja. Você canta lá na igreja e depois a gente canta lá fora também, não tem problema. Eu falei: não, Jesus falou que eu preciso negar a mim mesmo. Jesus falou que eu preciso negar a minha vontade. E essa é a minha vontade, eu não quero mais. E tem mais, Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Agora eu tenho uma cruz para levar. Eu tenho uma cruz para levar. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu preciso seguir Jesus. Jesus não está indo por aí, Ele está indo por aqui. E o caminho dele é diferente. E aí, querido, começou a rejeição das pessoas do lado de fora. Começou a rejeição da família. E você achou que eu fiquei preocupado? Que estava todo mundo virando a cara. Virou crente agora, ficou santo. Agora ficou melhor do que os outros. Eu falei: se você está achando que eu fiquei, filho, então o que você ache? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E os dias foram passando, querido. Já passou tantos dias e eu quero mais Deus. Eu quero mais é Deus. Eu quero mais é Deus. Aleluia.
E aí eu tomei a minha cruz, estou com ela, estou seguindo Jesus. E eu entendi que Jesus disse: só não quero só te dar a cruz, você precisa ser crucificado. E ao longo desse processo, querido, a crucificação tem acontecido. Lembra que Paulo disse para os Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é evangelho. O evangelho do reino de Deus é esse. Quando você vê as pessoas vivendo para si, fazendo campanhas, fazendo um monte de coisa, querendo coisa na terra, adquirindo coisas, buscando a bênção de Deus, buscando as coisas de Deus, querendo as coisas na terra, quer crescer, quer a chave do carro, quer a casa, quer a vitória. Eu estou falando que nós não podemos buscar isso, que Deus não nos abençoa, querido. Eu estou falando que esse não é o nosso foco. O nosso foco é o reino de Deus. O nosso foco é a obra de Deus, é a vontade e o coração de Jesus. Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí estará também o vosso tesouro. O meu coração vai retratar o meu interior, as minhas decisões, a minha vontade, o meu coração. Por isso que quando Deus ele convence o homem, ele já trata na vontade do homem. Ele já trata no coração do homem, porque Deus não quer dividir o homem com ninguém, Ele quer o homem para Ele. E para isso, querido, o homem vai ter que se render, o homem vai ter que se prostrar, ele vai ter que se desarmar diante de Deus. Irmão, a vontade é algo muito poderoso para ser mexido. Convencer a mim e a você é muito difícil. É sua esposa chegar em você e falar: meu bem, me dá o seu cartão para me gastar R$1.000 lá na Havan. Você fala: está repreendido, está amarrado. Você está ficando doida, mulher. Aí se ela faz um carinho assim no cangote, irmão, né? E faz um pudim que você gosta e começa, né? E aquelas coisas, passa a semana, faz um carinho no pé, uma massagem, tá? Quando é no outro domingo, você toma um cartão, filha, vai. Convencimento. Convencimento. Só que isso é humano. Estamos falando de Deus, querido. Não tem nenhuma esposa aqui que faz isso, né? Glória a Deus que as esposas desta igreja, elas não são consumistas, né? Graças a Deus. As irmãs sabem se conter nessa parte. Aleluias. Agora, a primeira voz que vai convencer, querido, o nosso coração, o nosso espírito, pode ser a voz de Deus. Mas há um conflito em nossas vidas, interiormente, todos os dias. Todo dia. Todo dia, o seu espírito quer adorar a Deus, mas sua alma quer fugir. Seu espírito quer buscar a presença do Pai, mas a sua alma quer dormir. Ela quer folgar, ela quer beber, ela quer correr, ela quer fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. O espírito está pronto para adorar a Deus, mas a alma... Vou dar um exemplo para você. Jesus foi orar com os discípulos lá no horto, na quinta para sexta, quando Jesus ele é preso. E ele chama Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos, e eles vão orar no horto. Lugar chamado Getsemane. Lugar da prensa, a prensa do óleo, aonde as olivas, aonde as azeitonas, elas eram prensadas e saía ali o caldo, o sumo daquelas azeitonas. Uma prensa, uma pedra muito grande era rolada em cima das azeitonas, por isso Getsemane significa prensa do óleo. Foi lá que Jesus foi prensado na sua alma, foi lá que Jesus passou pelas angústias de sentir a morte, antes de vivenciar a morte. Foi ali que Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Olha a vontade, Jesus dizendo: não seja feita a minha, Pai, mas seja feita a tua vontade. Aleluias. Se existe um exemplo de alguém que renuncia à vontade, se chama Jesus, querido. Aleluia. Não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, Pai. Jesus está no Getsemane. E a Bíblia diz que Jesus se afasta um tiro de pedra. Pega uma pedra, joga com o seu braço o máximo que você conseguir jogar, 60 metros, 70. Foi que Jesus se afastou dos discípulos. E Jesus disse: olha, ficai aqui e orai. Eu vou me aproximar mais um pouquinho, eu vou estar orando. Vigiai e orai. E depois de uma hora Jesus volta, querido. Quem está dormindo? Pedro, Tiago e João. João, Tiago e Pedro.
Está todo mundo dormindo, roncando. Jesus chega e diz: gente, vocês não conseguem vigiar comigo nem mesmo uma hora. A Bíblia diz que Jesus volta de novo, desperta os dorminhocos, e eles levantam assustados. Gente, é hora de orar, não é hora de dormir. Vocês têm que estar acordados. Estamos sob pressão, estamos sobre um momento crucial. Vocês têm que orar para que vocês não entrem em tentação. Já percebeu, querido, quando você não ora, você entra em tentação? E tem alguns que até caem, porque não ora. Aí quando a tentação vem, passa uma rasteira, cai, depois, por que eu caí? Eu caí, Senhor. Aí vai falar para o pastor confessar o pecado, vai confessar o pecado para Deus, cabeção, não ora. Aí Jesus volta de novo, se vai para o lugar que ele estava, ele sua gota de sangue, ele passa por todo aquele processo, e aí Jesus está diante do Pai, ele volta para os discípulos. Os camaradas estão dormindo, irmão. Dá vontade de chegar, irmão. Vocês estão dormindo. E aí todo mundo acorda e Jesus diz para ele: olha, o espírito está pronto. O seu espírito está pronto. Mas a sua carne é tão fraca. A sua carne é tão débil. A sua carne é tão limitada. Ela é tão pecaminosa. Ela é tão perdida. Ela é tão vulnerável ao pecado. Ela é tão suscetível às trevas. O seu espírito está prontinho para ouvir a voz de Deus. Mas a sua carne, ela é muito fraca. Ela está vendida ao pecado. É a sua condição humana. Sei que Jesus por 2 vezes se decepciona com eles, porque eles estavam dormindo. De vez em quando a gente sente essa sensação aqui na igreja, querido. Quando o pastor vem orar aqui de madrugada e convida os irmãos e não aparece ninguém, a gente sente aquilo que Jesus sentia. Se eu pudesse ir na casa de cada um, chegar lá e pegar na cama assim, dar aquele chapalhão na cama, você não pode vigiar comigo 1 hora. Sabe, querido, meu espírito, seu espírito precisa ser convencido por Deus diariamente. Todos os dias nós carecemos da voz do Espírito Santo falando em nossas vidas. Porque você acha que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito para que eu e você não vivêssemos sós, para que a presença de Deus habitasse em nosso espírito e nos desse a condição, o consolo, a força, o vigor para viver na sua presença? A Bíblia diz em Romanos 8:26, mesmo quando eu e você não conseguimos orar, mesmo quando eu e você não temos força, condição, a Bíblia diz que o mesmo Espírito intercede com o nosso espírito junto a Deus. Ele leva as nossas orações, Ele leva o nosso pranto, a nossa angústia diante de Deus. O Espírito Santo geme, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Muitas vezes nós sabemos como convém pedir, como orar, mas o Senhor, até isso Ele faz por nós, através do seu Espírito. Jesus colocou o Consolador, querido, a sua presença dentro de nós, para nos dar a sustentação e para viver uma vida em abundância. Está pensando que viver vida abundância, ter carro bom, casa nova, dinheiro no banco, rico, isso é vida com abundância, querido? Vida com abundância, deixa eu tentar definir para você que Jesus falou. Ele disse: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele está falando: eu vim para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você tenha gozo na alma. Não importa o que você passe fora da sua vida, não importa os problemas, adversidades, dificuldades que você passe, aqui dentro você tem paz, aqui dentro você tem alegria, dentro de você há uma reserva espiritual, que aquilo que está fora combatendo com você, não tem condições de arrancar a sua paz, não tem condições de arrancar a sua alegria. Muitas vezes somos atribulados, angustiados, perplexos, mas nós estamos no travesseiro e dormimos, querido. Por quantas coisas já passamos em nossas vidas, dificuldades, perseguições, lutas. Mas eu coloco a minha cabeça no travesseiro, porque eu vivo um dia de cada vez. A Bíblia diz,
E eu durmo bem. O pastor de vez em quando até me cutuca de madrugada, dá um cano, vira pra lá. Quando não é eu que faço isso, né? Tá pensando que ia deixar, né? Quando não é eu que dou, ronca mais baixo. Ah não, mas viver desesperado? Vida com abundância, querido. Aí se você quiser colocar carro, casa, dinheiro, boa condição, isso tudo também vale, está dentro do pacote. Mas isso, querido, são presentes, são honras de Deus, isso são dádivas de Deus. Porque a vida com abundância é na sua vida, é no seu espírito, é dentro de você. Sabe o que é? Que Paulo fala para os filipenses, ele diz assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que paz é essa? Que paz é essa que guarda o sentimento? Que paz é essa que guarda o coração? Que paz é essa que entra entre juntas e medulas e que consegue aplacar o nosso interior? É a paz de Jesus. Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. Isso é vida com abundância, isso é evangelho, isso é convencimento de Deus. Que a voz do nosso coração muitas vezes ela vai tentar nos enganar, querido. A voz do nosso coração, você já ouviu dizer por aí, eu já ouvi muito isso, e quando eu não sabia, eu até dizia isso. Ai, segue o teu coração, ouça a voz do teu coração, o teu coração nunca vai te enganar, segue a voz do teu coração. Tem muito em coisas, livros de romance, livros de autoajuda. Segue a voz do teu coração, filho, que se você seguir a voz do teu coração, você não ficará enganado. Não é o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia diz que enganoso e perverso é o coração, quem o conhecerá? Não é o que Jesus disse do coração. Ele diz que do coração sai furto, adultério, toda sorte de pecado e maldade sai do nosso coração. E essas coisas contaminam o homem. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Isso contamina o homem. E o nosso coração tem uma voz, querido, que tenta nos convencer a cada dia. Sabe qual voz? A voz da emoção. A voz do coração é a voz da emoção, das emoções, que dá lugar às paixões e vontades, desígnios humanos. Todos os dias ela está lá. Todos os dias essa voz está lá tentando nos mover para as paixões, tentando nos mover para as emoções da nossa alma. Você escuta uma música antiga daquelas que você gostava, sabe? Eu cantei muitas músicas, mas eu afirmo para vocês, querido, tem uma daquelas músicas que mexe mais comigo, que ficou no passado. Aí tem gente que escuta aquela música antiga assim, na época talvez até da juventude. Escuta aquela música antiga, o coraçãozinho, ó. Isso é a voz do coração, querido. Isso é a voz da emoção. Escuta aquele som que escutava antigamente. Quando escuta aquela música, mexe com o coração. É a voz das emoções. Essa voz é mentirosa. Essa voz é enganosa. Ela vai levar você, querido, para o lugar errado. A Bíblia também diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Existe a voz do diabo também. Agora é uma voz externa. Não é mais o pecado, não é mais a voz do coração e nem a voz de Deus, é a voz do diabo. E ela está aí no mundo, querido. Ela está aí no mundo. Através deste mundo o diabo manifesta a sua voz. Através das coisas desse mundo ele manifesta o seu convencimento. E sabe qual é a voz do convencimento do diabo? Se chama mentira. A mentira. Jesus disse, quem de vós me convence de pecado? Vós tem por pais o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Estava falando aos judeus, porque o diabo convencia todos da mentira. Isaías já profetizava isso lá atrás, dizendo assim, vai chegar um tempo que os homens vão dizer que o bom é ruim e ruim é bom. Nós estamos nesse tempo. Hoje as pessoas, elas aprovam o que é ruim, o que é mal, e elas censuram
com muita veemência aquilo que é bom. Hoje, por exemplo, a moral está sem moral. Olha para a nossa pátria para você ver. A moral está sem moral. Quem quer viver na moral, querido, está desmoralizado. Porque agora você tem que viver o politicamente correto. E o politicamente correto não é tão correto assim. Que alguém fabricou o politicamente correto. Eu não vivo politicamente correto não, querido. Eu vivo aquilo que Jesus mandou eu viver. Porque de repente o aborto agora politicamente é correto. As leis que confrontam a palavra de Deus politicamente agora é correto. Ou o que você quiser colocar. Porque nós estamos vivendo num tempo em que viver o que é certo é errado. E viver o que é errado é certo. A verdade é mentira, a mentira é verdade. As pessoas, elas gostam de ser convencidas pela mentira. Elas gostam de acreditar na mentira. Tem gente que mente tanto que já até acredita que a mentira virou verdade. Talvez essa igreja não está tão cheia assim por causa disso. Por causa dessas palavras aqui. Porque tem gente que entra e nunca mais volta. Mas porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, querido. E aqui nós não estamos pregando aquilo que ninguém quer ouvir. Estamos pregando aquilo que Deus quer falar. Deixa eu falar para você, o que Deus quer falar é mais importante do que aquilo que você quer ouvir. Eu vou lá no culto hoje, eu quero que o Senhor fale comigo a respeito disso, daquilo. Irmão, Ele vai te contrariar. Quantas vezes eu fui para a igreja falando, Senhor, me fala sobre isso, me responde. Aí Deus falou outra coisa para mim, falou assim, meu filho, o que eu estou falando para você é muito mais importante, muito mais relevante, é mais preciso do que aquilo que você está pensando ou desejando. Jesus, querido, passou por uma tríplice tentação. E você sabe que ele foi tentado, e o diabo tentou convencê-lo, entre aspas, porque jamais Jesus seria convencido pelo diabo. Essa tríplice tentação foi no nível do corpo, foi no nível da alma e foi no nível do espírito. Jesus passou por isso que eu e você passamos. Como que Jesus foi tentado no nível do corpo? Quando o diabo diz para ele assim, ó, se tu és o filho de Deus. Peraí, quem é você para duvidar se eu sou ou não sou o filho de Deus? O diabo diz, se tu és o filho de Deus. Se realmente você é o filho de Deus. E todos os dias Satanás diz isso para mim e para você. Se tu és verdadeiramente o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, disse para ele, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Quem acha que ele poderia transformar? Levanta a mão. Claro que ele poderia, irmão. Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou mortos. Ele fez coisas espantosas, extraordinárias. João disse, olha, se fosse para dizer tudo que Jesus fez, não caberiam os livros desse mundo. Poderia transformar, estava faminto, 40 dias no deserto, sem comer nada. Pedra se transforma em pão, poderia fazer uma padaria no deserto. Mas Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava sendo tentado ou sendo convencido no corpo, na sua necessidade, na sua fome, na fome do seu corpo. Mata a fome, Jesus, come pão, transforma a pedra em pão e mata a sua fome. Você é o filho de Deus, você tem condição para isso, faz isso. Jesus disse, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Como se não bastasse, essa voz da tentação foi além. O diabo transporta ele para o pináculo do templo, num lugar muito alto, e abre para ele num telão todos os reinos do mundo, e diz para ele, olha, se você se prostrar, se você me adorar, todos os reinos que você está vendo eu te darei, e darei a glória deles.
Não só darei os reinos para você, a riqueza, o dinheiro, mas darei a glória, o poder, a fama, o glamour. Eu darei tudo isso para você. Sabe o que Jesus disse? Jesus não disse: quem é você para oferecer alguma coisa para mim? Você não tem nada. Jesus não disse isso, querido. Se Jesus não disse, então o diabo tem poder sobre os reinos do mundo. Ele tem o glamour desse mundo, ele tem. E quando ele disse e faz essa proposta para Jesus, ele estava tocando na alma de Jesus, oferecendo poder, oferecendo desejos, paixões, convencendo a sua alma para ter poder, para ter fama, sucesso, altivez, e ser aplaudido, ser adorado, ser reverenciado. Sabe o que Jesus disse para ele, querido? Quando para Jesus é oferecido os reinos do mundo, Jesus contesta mais uma vez Satanás. O mesmo Satanás fez com Eva no jardim do Éden. Quando ele disse: olha, Deus disse que se você comer, você não vai morrer não, pode comer. Árvore desejosa para comer, fruto agradável aos olhos, bom para se comer. Se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. E Eva, com desejo de conhecer, fruto agradável aos olhos, à alma, ao desejo do paladar, à vontade. Eu preciso comer. Eu preciso provar. A sua tentação tem tríplice também. Assim como foi Jesus. Jesus foi tentado no nível do espírito. Lança-te daqui abaixo, porque a palavra de Deus diz que Ele dará ordem aos teus anjos para que você não tropece com os teus pés em pedra. Jesus repreendeu Satanás, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás diz para ele, tentando no nível do espírito: se você se prostrar e você me adorar, eu te darei tudo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, somente a teu Deus adorarás e a Ele servirás. Aleluias! Convencimento na alma, no corpo, no espírito, a fazer a vontade do mundo. Quantos estão vendendo as suas almas, querido, para ter alguma coisa na terra? Apóstolo Paulo disse aos Coríntios: irmãos, se esperarmos em Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual convencimento tem reinado na sua casa? A novela da Globo, Big Brother, as redes sociais. Qual convencimento tem reinado na sua casa, querido? Seu coração, a voz do pecado, a voz desse mundo. Qual convencimento tem reinado sobre a sua vida? Há uma pessoa nessa noite chamada de Consolador. E nós lemos na palavra de Deus que o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, Ele disse: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu falar para você, querido, já há mais de 2000 anos Ele veio, e Ele está na igreja. Ele se chama Espírito Santo. Ele é uma pessoa bendita. Ele é Deus habitando em nós. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco. Todos os dias o Espírito Santo coloca a nossa vida na direção de Jesus. Nós podemos querer ouvir a sua voz e seguir o seu caminho, ou podemos obedecer ao nosso coração. Podemos obedecer às nossas paixões. Quantas vezes nessa caminhada nós somos tentados, assediados a voltar atrás? Quantas propostas vieram, quantos convencimentos vieram, dizer não. Sabe, querido, que a luta muitas vezes, os intempéries muitas vezes também tenta convencer. O gigante,
O gigante estava 40 dias lá, os filisteus, 40 dias fazendo enfrentamento contra Israel. A Bíblia diz que Golias estava de manhã e de tarde, e ele ameaçava o exército de Israel de manhã e de tarde. 40 dias, irmão, não havia um homem para lutar. Davi chega bem naquele cenário, e Davi fica indignado com tudo aquilo. Davi se dispõe a lutar com o gigante, menininho, pequenininho, um gigante de 3 metros. Só que Davi não era convencido pela voz do gigante, querido, e nem pela voz das intempéries. Davi era convencido pela voz do Espírito de Deus. Quem é convencido pela voz do Espírito de Deus não para de frente de gigante, ele derruba gigante. Quem é convencido pela voz do Espírito de Deus não para diante de provas e lutas, porque a voz do Espírito de Deus é maior. Deus não me deu e não te deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, de poder e de moderação. É o Espírito de Deus. Aleluias! É Ele que nos convence todo dia que Deus está conosco. Ele nos convence que o pecado é pecado. Ele nos convence, querido. Ai, pastor, eu não aguentei, eu caí. E agora? Ai, querido, cadê? O Espírito Santo falou com você. Você relutou com a voz dele. Do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. E que haverá um juízo eterno. E Deus, Ele julgará com rigor. O Senhor é um Deus santo. Um Deus imutável, puro. A maior essência do caráter de Deus, da pessoa de Deus, se chama santidade. É quem Ele é. Santidade define quem Deus é. O que seria santidade no teor da palavra? Distinto de todos, único, separado, distinto, único. Não existe ninguém igual a Ele. Não existe ninguém parecido com Ele. Só Ele é Deus, único, imutável, santo para sempre. Aí dentro da sua santidade está a sua verdade, o seu caráter, a sua justiça, o seu amor. Todos os seus atributos estão dentro da sua identidade de santidade. Por que nós entendemos que a sua santidade é a sua maior identidade? Você vai ver ao longo da Bíblia. Vai ver Moisés chegando diante da sarça ardente e Deus protesta: Moisés, pare, tira os sapatos do teu pé, porque a terra que você está pisando é terra santa. Cuidado, você está diante da santidade. Se você corre risco de vida, porque você é um homem pecador. Cuidado. Você vai ver Isaías capítulo 6, quando Deus abre a visão de Isaías. Ele contempla o alto sublime trono, e os serafins estão ao redor do trono. A Bíblia diz que os serafins têm 6 asas. 2 eles cobrem os pés, 2 eles cobrem os rostos, e com 2 asas eles voam ligeiramente. E a Bíblia diz que eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não declaram nenhuma outra palavra. Eles não dizem: isso é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Não, diz: tu é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quanto mais eles voam rapidamente, quanto mais eles declaram santo, mais eles queimam em fogo na presença de Deus, mais eles são encandecidos da glória de Deus. E aí há vários relatos que eu poderia dizer para você aqui, para demonstrar a santidade de Deus, que é a essência do seu caráter. Agora o Espírito Santo, do Deus Santo, veio habitar na igreja para operar o seu caráter de santidade, o seu convencimento de santidade. Sabe onde que dá na prática da nossa vida? Santidade nos separa do pecado, nos separa do mundo, nos separa das mazelas da nossa alma. O Espírito Santo dá a mim e a você a condição de não vivermos mais debaixo do jugo das trevas, mas fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, pelo Espírito Santo. Ele nos dá a condição e a força para viver na santidade de Deus, separados do convencimento da carne, separados do convencimento do diabo, separados do convencimento deste mundo e convencidos de tudo pelo Espírito Santo. Aleluia. Oh, irmão, o dia que ele me convenceu, nós entramos num caso de amor.
Não estou falando só casa não, irmão. Num amor verdadeiro. Começou a mexer assim por dentro. E foi mexendo, e foi mexendo. E foi mexendo e mexe até hoje. Oh, glória a Deus. Oh, Deus tremendo de relacionamento. Oh, Deus tremendo de comunhão. Evangelho, querido, prático é esse. Onde Deus, Ele intervém na sua vida. E você deixa. E você deixa. Deliberadamente você deixa. Jesus disse, negue-se. Eu digo, nego. Tome a sua cruz, eu pego. Segue-me, vou seguir. Evangelho. Agora tem alguns que Jesus disse, nega. Vou negar, Senhor, vou negar, mas com reserva. Pega a cruz, mas é muito pesada. Seguir, Jesus não vai dar. Lembra do jovem rico? O jovem rico. O jovem rico chegou em Jesus e falou assim, Senhor, já chegou e já foi engrandecendo Jesus. Mestre, bom mestre. Bom mestre. Jesus já deu um pito nele. Bom, somente bom é Deus. Só Deus que é bom. Já cortou a demagogia dele. A hipocrisia dele já cortou. E Jesus não aceita essas coisas. Bom, só Deus que é bom. Aí ele diz assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vamos traduzir isso. Eu sou rico, Jesus, quanto que eu pago? Quantas moedas de ouro o senhor quer? Para comprar um pedacinho de terra lá no céu. E eu quero uma mansão daquelas. Quanto é que o senhor quer, Jesus? Que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus responde para ele? Chama o Judas aí. Cadê o Judas? Judas, traz a sacola. Pega aí umas 4 sacolinhas dessa cheia de ouro. Bota num bornalzinho. Não, querido, Jesus diz para ele, tem observado os mandamentos? Não adulterarás, não matarás. Obedece o teu pai e a tua mãe, e assim por diante. E ele diz assim, Senhor, desde a minha meninice tenho guardado, observado tudo isso. Aí Jesus disse, que bom. Você está no caminho, você está na porta. Estou conjecturando, tá, querido? Tem coisa que não está na Bíblia. E aí, Jesus fala assim, ó, tá bom. Tá certinho. Agora pega tudo que você tem. Pega tudo que você tem. Tudo. Junta os camelos, junta as ovelhas, junta o ouro, a prata, o dinheiro, a casa, a fazenda. Junta tudo. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Irmão, pensa num cara escandalizado. Pensa num jovem rico escandalizado. Que? Pegar o meu dinheiro, a minha prata, o meu ouro, os meus camelos, as minhas ovelhas, a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho, e dar para pobre? A Bíblia diz que aquele homem se entristeceu, abaixou sua cabeça, e Jesus lança a célebre frase: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E aí os discípulos dizem assim, Senhor, então como é possível? Aí Jesus diz assim, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluias. A riqueza era o convencimento no coração daquele homem, querido. A riqueza era o convencimento no coração daquele homem. E eu pergunto para você, para finalizar nessa noite, o que tem convencido o teu coração nesses dias? Porque a voz que você ouvir e obedecer, essa vai determinar o seu caminho. Por mais de 17 anos atrás, nós passamos a ouvir a voz de Deus, e essa passou a determinar o nosso caminho. Por muitos anos da minha vida eu ouvi a voz do meu coração, eu ouvi a voz das tendências desse mundo e elas determinaram o meu caminho. Mas um dia eu parei para ouvir a voz de Jesus e ela começou a determinar o meu caminho, porque agora vivemos debaixo do convencimento do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Olha o que ele disse. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Com qual voz nós vamos viver? Com qual convencimento nós vamos, querido, viver? Se coloque de pé no nome de Jesus.